O sucesso da terceirização. Horas 3 minutos aqui em Feira de Santana. Bem, minha gente amiga, esta semana comemoramos o Dia do Médico, dia muito especial, não é? E por esse motivo, hoje nós temos aqui um médico que vai falar aos ouvintes da sociedade. Paulo Silva, com o nosso convidado. Isso, Silvério. Nós trouxemos aqui o doutor Danilo Rebouças, ele que é médico oncologista. E, para começar, doutor, boa tarde. Está acontecendo muitos casos de câncer, principalmente câncer de pulmão. O que é que tem causado tantos cânceres assim, doutor? Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês, bater esse papo aqui na Sociedade FM. E esse é um tema que levanta bastante discussão, né? De forma prevalente, né, a gente está vendo um aumento progressivo, né, dos casos de câncer em geral, não só câncer de pulmão. E as estatísticas, elas apontam que até 2050, esses casos de câncer eles podem aumentar até 79%. Então, assim, é um aumento bastante expressivo, né? Nossa Senhora! E se postula hoje várias possibilidades para esse aumento, né? E o envelhecimento da população é talvez o principal deles, né? O câncer, ele né, uma doença eminentemente do envelhecimento, né? Então, assim, quanto mais a idade avança, mais risco o paciente tem, né, de ser, infelizmente, acometido, né, por essa doença. Porém, a gente tem visto, em associação a isso, também um aumento do câncer em pacientes jovens, né, abaixo de 50 anos, que é uma coisa bastante atípica, né? E além da questão do envelhecimento, provavelmente nosso estilo de vida, situações bastante comuns no nosso dia a dia de excesso, né, de estresse, sedentarismo, né, o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, exposição aí a carcinógenos ambientais, poluição. Então, todos esses, e principalmente sedentarismo e obesidade também tem sido bastante implicado, né, nesses aumentos de casos. Então, se a gente for parar para analisar, são fatores completamente, digamos, modificáveis, né, no nosso dia a dia, mas pelo estilo de vida nosso e da evolução da nossa sociedade, tem sido bastante difícil controlar isso e a tendência, infelizmente, é de aumento, assim, pelo menos se a gente não modificar realmente esses fatores. Agora, o senhor falou aí do aumento de casos de câncer. O número de óbitos também tem acompanhado esse número de casos? Ou... Infelizmente, sim, né? Não na proporção, digamos, na mesma proporção do aumento de casos, porque em paralelo o nosso tratamento também ele avança, né? Certo. Então hoje a gente tem taxas de sucesso e de cura, né, bastante elevadas em relação ao que a gente tinha 30, 40 anos atrás, né? O arsenal terapêutico da oncologia hoje é estupidamente maior, né? Tanto em técnicas novas, cirúrgicas, né, a evolução dos aparelhos, né, de radioterapia, as opções de tratamento sistêmico em relação a quimioterapias, imunoterapias, terapias-alvo. Então, é muito constante. A oncologia hoje talvez seja uma das especialidades que mais esteja na vanguarda em relação à velocidade, né, de surgimento de opções novas de tratamento na medicina. Porém, infelizmente, como o aumento tem sido bastante expressivo em relação à incidência, a mortalidade acaba aumentando um pouco junto também. Existe algum estudo para a criação de uma vacina contra o câncer? Olha, imunoterapias e vacinas, elas já são estudadas há bastante tempo. Hoje a gente tem, né, imunoterapias que já são, na verdade, utilizadas. Vacinas em relação, por exemplo, à prevenção de infecções, por exemplo, do HPV. Então, a gente já tem vacinado as meninas e meninos, né, na idade ali na infância, enfim.
E a gente espera que daqui a alguns anos a gente vai ver, por exemplo, uma redução extremamente eficaz em relação à incidência de câncer de colo uterino, por exemplo, que aí é uma vacina contra um vírus, né? Os tratamentos hoje em dia bastante eficazes contra os vírus de hepatite B e C, né? Enfim, que a gente agora tem uma taxa de cura extremamente alta, então a gente espera uma redução aí dos casos, pelo menos de câncer de fígado associados a... Mas assim, uma vacina que vai servir para todos os tipos de câncer, a gente provavelmente nunca verá, porque são doenças completamente diferentes. Não tem como a gente comparar, por exemplo, um câncer de colo uterino com um câncer de pulmão. O câncer de pulmão... Existem vários. Isso. Né? Na verdade, o câncer, ela não é uma doença só. O câncer é um conceito, né? Então, assim, tem características em comuns em relação aos vários tipos de câncer, que são aquela multiplicação exacerbada e descontrolada de células que acabam invadindo os tecidos e consumindo, né, o paciente. Porém, são patologias completamente diferentes. Por exemplo, até o câncer de pulmão que você questionou, o câncer de pulmão no paciente tabagista, o câncer de pulmão no paciente não tabagista, geralmente a gente está diante de doenças diferentes, respondem às vezes a tratamentos diferentes, respondem de forma completamente análoga em relação dependendo do tipo de câncer que é. Então, hoje a gente está evoluindo para uma avaliação molecular de cada tipo de tumor e o tratamento ele é extremamente individualizado. Então a gente já não bota todo mundo no mesmo saco, como colocava antigamente, e tratava com a mesma química, com a mesma rádio. Hoje a gente tem avaliações moleculares que buscam identificar alterações genéticas em cada tumor específico e trata o paciente direcionado dependendo de cada uma dessas alterações, entendeu? Então essa é uma medicina de precisão que tem trazido resultados realmente muito melhores do que a gente tinha antigamente. Mas eu acho que a gente ainda atuar na questão, né, de prevenção e redução de incidência, principalmente, como a gente falou aqui, uma dieta rica em frutas, verduras, pobre ali em alimentos industrializados, ultraprocessados, uma vida saudável, né, atividade física regular, cessação completa do tabagismo, né, que é aí, talvez uma das piores coisas que a humanidade já conseguiu criar em relação à saúde pública, uma boa higiene oral, né, acesso a essas vacinas aí para prevenção de vírus que são extremamente preveníveis, né? Então, somando todas essas atividades que podemos modificar no nosso dia a dia, a gente consegue controlar e reduzir em até 30% os cânceres. Se estima hoje que 30% dos cânceres são relacionados a medidas evitáveis. Então, assim, é muito. Então, assim, mudanças de estilo de vida, elas são capazes de reduzir de forma bastante eficaz a incidência do câncer. E, doutor Danilo, então o câncer causado pelo cigarro é diferente de outros tipos de câncer? Sim, assim, a gente geralmente não consegue generalizar, obviamente. O cigarro, ele está implicado em vários tipos de câncer. Às vezes a gente acha que é câncer de pulmão, né, basicamente. Ou só câncer ali de pulmão e boca, que é onde vai estar, né, mas não só o trato respiratório inteiro, câncer de boca, de língua, né, laringe, pulmão, mas aí entra esôfago, estômago, câncer de bexiga, câncer de colo uterino, câncer de cólon, né, de intestino grosso. Todos esses cânceres, mesmo não tendo exposição direta à fumaça, eles têm relação direta com o tabagismo. A cessação do tabagismo é algo fundamental, né? Enfim, a gente vê hoje uma tendência, pelo menos, por exemplo, no nosso país, de uma redução bastante expressiva em relação ao tabagismo convencional, né? Então, a gente já... Na minha infância e adolescência, numa mesa, quase todo mundo tinha um isqueiro no bolso, era muito difícil alguém não... Você ter amigos que não eram fumantes, então, isso eu estou falando da minha infância, não é tanto tempo assim atrás. Hoje é difícil você ver, mas infelizmente, o que a gente vê hoje é uma tendência de substituição do tabagismo, né, do cigarro normal pelos vapes, né, os cigarros eletrônicos, que isso é extremamente deletério, enfim, e o pior, assim, a indústria se apossou desse dispositivo que era para servir como uma bengala ali para a cessação do tabagismo, digamos assim, e agora elas conseguem pegar uma parcela da população de forma muito covarde. Ela pega crianças e adolescentes botando gosto de tutti-frutti, gosto de chiclete, enfim, em uma estrutura que é extremamente mais viciante do que um cigarro normal, a quantidade de nicotina, a quantidade de metais pesados ali, então assim... É já extremamente demonstrado a associação direta com não só pulmão ou com câncer de pulmão, mas várias outras doenças, né, do vape,
que às vezes acontecem num período muito curto. Então, assim, o vício do cigarro eletrônico, às vezes ele acontece de forma até mais intensa do que o cigarro convencional e pega uma população extremamente mais frágil em relação a essa maturidade, né, emocional, enfim, que são crianças e adolescentes. Então, infelizmente, a curva do câncer de pulmão que estava em uma queda em países desenvolvidos, a gente provavelmente vai começar a ver uma nova curva de elevação daqui a uns anos, que são as consequências do que está acontecendo agora. Graças a Deus a Anvisa ela não permitiu até então a entrada no nosso país, mas a gente vê aí o pessoal usando de forma indiscriminada em bares, restaurantes, enfim, tem sido bastante preocupante essa tendência. O senhor disse que existem vários tipos de câncer, na verdade. Agora, existe o câncer incurável e o curável? Olha, isso é muito... depende de cada caso, né? Teoricamente, quando a gente fala de um tumor sólido, né, um câncer de pulmão, um câncer de pâncreas, um câncer... Então, até então, o conceito que a gente tinha é que uma vez esse câncer é metastático, né? Ou seja, ele saiu do local onde ele nasceu e ganhou a corrente sanguínea e células neoplásicas circularam pelo corpo e começam a se implantar em outros pontos. Teoricamente, por conceito, esse é um câncer considerado incurável, mas muitas vezes controlável, né? E é controlável a longo prazo. Um câncer de próstata, por exemplo, a gente pode pegar um paciente com câncer metastático para várias células ósseas, por exemplo, que é o local mais comum de metástase de câncer de próstata, e controlar essa doença durante 10, 15, 20 anos ou até para sempre. E o paciente com tratamento hormonal de baixa toxicidade, né? E até, hoje em dia, a gente começa a falar de cura de cânceres que até então a gente falava que eram incuráveis. Por exemplo, melanomas ou até alguns tipos de câncer de pulmão que com a imunoterapia tem uma parcela da população que tem uma resposta tão expressiva à imunoterapia que o tumor nunca mais entra em atividade. Então a gente já começa a falar de talvez cura em doenças que até então eram consideradas como incuráveis, né? Obviamente que não é, infelizmente, todo mundo que responde da mesma forma. Tem pacientes que vão responder muito bem ao tratamento, outros nem tanto. Vão ter uma progressão de doença muito, muito rápida, enfim. A gente não consegue ainda identificar já previamente quem é aquele paciente que é um ótimo respondedor ou não, para tentar já outras estratégias. Mas até então a gente tem visto, né, na curva de mortalidade, pacientes que se estabilizam, a doença estabiliza e nunca mais progride. Então esses pacientes, daqui a pouco, que eram considerados como incuráveis, agora vão ser considerados como curáveis, entendeu? Isso, o principal fator de cura ainda é o diagnóstico precoce, né? Quanto mais... A prevenção, né, doutor? Isso, a prevenção para evitar a incidência, né, para evitar que o câncer apareça. E se por acaso ele apareça, a gente conseguir diagnosticar de forma precoce, né? Em estadios bem iniciais, em geral, a gente consegue curar uma parcela muito grande das populações, né? A grande maioria dos cânceres eles são extremamente curáveis no início, quando descobertos. Doutor Danilo, o que é que causa câncer? Então, é multifatorial, né? As causas são diversas. Cada tipo de tumor ele vai ter uma causa específica, desde causas realmente genéticas, de alterações genéticas que já nascem ali. No caso de alimentação, o que pode causar câncer? A dieta que está mais associada, por exemplo, a maior incidência de câncer é essa que eu falei, em relação a alimentos ultraprocessados em excesso, né? Que aí você vai ter grande quantidade de nitritos, de conservantes ali naquele alimento, né? A gente vai ter uma nutricionista falando aqui também, né? Ela vai falar isso melhor do que eu, enfim. Mas não só isso, né? Excesso de carne vermelha, excesso, né, de embutidos e uma dieta rica muito em gorduras, em frituras, enfim. Então, excesso de álcool também pode levar ao câncer? Né, o álcool também, né? Ele é carcinogênico, potencializado, exato, e principalmente quando o câncer... Aí mexeu com muita gente, viu? Enfim. Obviamente que, assim, é muito questionável até que ponto, né? Até que dose é considerada realmente nociva ou não. Então, os estudos são sempre muito conflitantes, alguns que colocam que uma quantidade mínima de álcool ela já tem um poder carcinogênico, né? É óbvio que isso também são estudos muito difíceis. Geralmente esses estudos eles são estudos retrospectivos, observacionais, então assim gera muitas outras variáveis associadas ali o paciente às vezes que bebe, ele já também às vezes fuma, que também às vezes, né, tem uma dieta mais desregrada, já não tem uma atividade física tão regular. Então assim entra muitas outras variáveis no processo que às vezes a gente não consegue isolar completamente o álcool. Mas é fato que o álcool em quantidades excessivas e principalmente, né, associado, por exemplo, ao tabagismo, o efeito carcinogênico dos dois é extremamente potencializado, né, quando feito em conjunto. Então, excesso de bebida alcoólica também é considerado um carcinogênico bastante importante.
Ok, são 12 horas, 18 minutos. Doutor Danilo, eu quero agradecer ao senhor pela sua presença aqui. A gente entende sua agenda muito corrida, né? E tirar um dia de domingo para vir aqui. O importante também é levar essas informações aos nossos ouvintes, a conscientização para que as pessoas que estão ouvindo nesse momento entendam que o diagnóstico também nem sempre é o fim. Sim, logicamente como eu falei, mesmo em doenças avançadas hoje em dia, né, temos tratamentos eficazes que muitas vezes conseguem cronificar a doença e fazendo com que a doença não entre mais em atividade. Né? E levando qualidade de vida para o paciente. Né, cada vez mais é o que se busca hoje na oncologia. Né? Então, assim, a qualidade de vida do paciente durante o tratamento hoje é um foco bastante importante. Né? A gente não busca mais só a questão do tratamento que consiga destruir células, mas consiga destruir células de forma inteligente, não destruindo também o organismo, né, do paciente, deixando o paciente com uma boa qualidade de vida. E isso é possível, sim. Tá ok, doutor. Muito obrigado. Falamos então, Silvério, com o doutor Danilo Rebouças, ele que é médico oncologista. Doutor Danilo, muito obrigado pela presença. O senhor pretende anunciar o endereço? Eu que agradeço aqui o convite de vocês, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Em relação ao endereço, o local que eu trabalho é o GBO, né, o Grupo Baiano de Oncologia ali na Rua Castro Alves, e o NACOM, a unidade de tratamento do SUS aqui em Feira de Santana. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa e bom trabalho como sempre. Eu que agradeço. Um bom domingo a todos. E ao seu também. Agora são 12 horas 20 minutos. Nós temos um intervalo, não? Silvério Silva, aqui até a tristeza pula de alegria. Silvério Silva, pra quem você tira o chapéu, todo mundo quer ouvir. Agradecimentos aos